Diálogo entre um venerável e um homem não iluminado. Parte 1. Uma vez vivo, é impossível escapar da morte, ainda que todos, desde o mais nobre, o imperador, até o mais baixo dos plebeus, reconheçam esse fato. Nem mesmo uma pessoa em 1000 ou 10.000 pondera seriamente sobre essa questão ou sofre com isso. Quando subitamente somos confrontados com a impermanência da vida, podemos nos assustar no momento em que percebemos quão distantes temos estado do budismo, ou nos lamentar por termos ficado tão absortos em questões seculares. Mesmo assim, acreditamos que aqueles que nos precederam na morte são desafortunados e que nós, que permanecemos vivos, somos superiores. Vivemos acorrentados pelos 5 desejos de nossa natureza mundana, ocupados entre aquela tarefa de ontem e esta de hoje, inconscientes de que o tempo voa como um corcel branco passando a galope, visto através da fenda de um muro, ignorantes como ovelhas conduzidas ao matadouro, irremediavelmente prisioneiros da preocupação com comida e roupas. Caímos de maneira imprudente nas armadilhas da fama e do lucro, e em consequência retornamos ao local familiar dos 3 mau caminhos, onde renascemos continuamente nos 6 caminhos. Que pessoa sensível poderia ignorar tais fatos ou deixar de se entristecer diante dessas tragédias? Que lamentável! Nem os jovens, nem os velhos sabem o que o destino lhes reserva. Assim é a vida em nosso mundo sarra. Todos os que se encontram estão destinados a se separarem novamente. Assim é a regra neste mundo instável no qual vivemos. Embora não fosse a primeira vez que esses pensamentos me ocorressem, vi estarrecido todos os que partiram deste mundo de forma prematura no começo da Era Choca. Alguns deixaram filhos pequenos, outros foram forçados a abandonar os pais idosos. Quanta tristeza eles devem ter sentido quando, ainda na primavera da vida, foram obrigados a partir na jornada rumo às fontes amarelas. Foi uma grande dor para quem partiu e também para quem ficou. A paixão que o rei de Shu sentia por uma deusa permaneceu como uma tênue nuvem matinal, e a tristeza com que Liu relembrava seu encontro com a visitante imortal era amenizada pela visão dos descendentes dele da 7ª geração. Mas de que modo uma pessoa como eu poderia se livrar dos sofrimentos? Quando penso nisso, vem-me à mente o velho poeta que, por ser um humilde habitante das montanhas, acreditava que poderia se livrar de tal tristeza. Diante disso, reúno meus pensamentos, assim como os homens de Nárnia coletam alga para extrair sal, e registro-os com minha pena como um legado para as pessoas do futuro. Quão triste, quão lamentável é! Desde o passado sem início, estivemos embriagados com o vinho da ignorância, renascendo repetidas vezes nos 6 caminhos da existência e experimentando alguma das 4 formas de renascimento. Às vezes, sufocamo-nos nas chamas do inferno, do calor flamejante, ou no inferno do intenso calor flamejante. Outras vezes, congelamos no inferno do lótus carmesim, ou no inferno do grande lótus carmesim. Em outras ocasiões, temos de suportar a fome e a sede que atormentam aqueles do mundo dos espíritos famintos, sem sequer ouvir as palavras comida ou bebida por 500 existências. Outras vezes, experimentamos a dor de sermos feridos ou mortos no mundo dos animais. Ferimento ou morte que ocorre quando os pequenos são engolidos pelos grandes.
e os baixos são devorados pelos altos. Algumas vezes vivenciamos as brigas e lutas do mundo dos Asura. Outras vezes nascemos como seres humanos e passamos pelos 8 sofrimentos: nascimento, envelhecimento, doença, morte, a dor da separação dos entes queridos, o sofrimento de ter de conviver com quem odiamos, a dor de não conseguir o que desejamos e a dor de se manifestar, que se manifesta dos 5 componentes do corpo e da mente. E outras vezes nascemos no mundo celestial e experimentamos os 5 sinais de decadência. Desse modo, seguimos girando sem parar como uma roda de carruagem neste mundo tríplice. Mesmo as pessoas que outrora compartilharam os laços de pais e filhos, quando renascem, não se lembram de que foram pais ou de que foram filhos. E mesmo aqueles que foram marido ou mulher, quando se reencontram, não se recordam de já terem se conhecido no passado. Deixamo-nos arrastar como se estivéssemos olhos de ovelha. Vivemos na ignorância como se tivéssemos olhos de lobo. Não reconhecemos nosso vínculo passado com a mãe que nos trouxe ao mundo, nem temos ideia de quando sucumbiremos à morte. Ainda assim, podemos nascer no mundo humano, algo difícil de conseguir, e encontramos os ensinamentos sagrados daquele que assim chega, algo raro de encontrar. Somos como a tartaruga de um único olho que encontra um tronco de sândalo flutuando, como uma cavidade do tamanho exato para acomodar-se. Seria realmente lamentável se não aproveitássemos esta oportunidade para cortar os laços do nascimento e da morte, e se não fizéssemos nenhum esforço para nos libertar da prisão do mundo tríplice. Nesse momento, um sábio se apresenta e diz ao homem não iluminado: o Senhor tem razão de se lamentar dessa forma. Porém, aqueles que compreendem a impermanência deste mundo, assim como mencionou, e voltam seu coração para o bem, são mais raros que os chifres de quilim. Enquanto os que ignoram isso e, ao contrário, deixam-se levar pelos maus pensamentos, são mais numerosos que os pelos de uma vaca. Se deseja aspirar à iluminação e rapidamente libertar-se dos sofrimentos do nascimento e morte, então conheço uma doutrina ímpar que lhe permitirá atingir seu propósito. Se quiser, eu explicarei para que possa conhecê-la. O homem não iluminado levantou-se de seu assento, juntou a palma das mãos e disse: por algum tempo tenho estudado os clássicos da literatura secular e me dedicado totalmente à poesia. Portanto, meu conhecimento sobre os ensinamentos budistas é superficial. Por favor, senhor, faça-me a gentileza de explicá-los. Então o sábio disse: ouça com os ouvidos de Ling Lun. Peça emprestado os olhos de Li Zu. Aquiete a mente para que eu lhe explique esta questão. Os sagrados ensinamentos budistas são nada menos que 80.000. Porém, o ensinamento mais importante, o pai e a mãe de todas as escolas, é o que se refere aos preceitos e às normas de conduta. Na Índia, os Bodhisattvas Vasubandhu e Ashokghosha, e na China, os sacerdotes Ryokwang e Dao Xuan enfatizaram esses pontos. Em nosso próprio país, durante o reinado do 45º soberano, o imperador Shomon, o reverendo Genzen Gyatso trouxe para o Japão os ensinamentos da escola Preceitos, junto com os ensinamentos da escola Tiantai, e estabeleceu no templo Todaiji uma plataforma de ordenação para administrar os preceitos. Desde aquela época até hoje, os preceitos têm sido reverenciados durante muitos anos e o louvor prestado a eles aumenta a cada dia. Citarei em particular o honorável Ryokan, do templo
Gokurokuji, todos do supremo governante à pessoa mais simples do povo. Consideram-no como aquele que assim chega em vida. Ao observar a conduta dele, compreendemos por que possui tal reputação. Ryokan organizou atividades de caridade do porto de Iijima, coletou arroz na barreira de Mitsuhara e usou os fundos arrecadados para a edificação de estradas nas várias províncias. Além disso, construiu barreiras ao longo de 7 estradas. Cobrou taxas de todos que passavam pelo local e usou o dinheiro para edificar pontes sobre diversos rios. Em tais atos de compaixão, ele se compara àquele que assim chega, e suas virtuosas ações superam os dos veneráveis do passado. Se o Senhor deseja libertar-se rapidamente dos sofrimentos do nascimento e morte, deve observar os 5 preceitos e os 250 preceitos. Aprofundar a compaixão para com os outros, não matar nenhuma criatura e, como o honorável Ryokan, dedicar-se à construção de estradas e pontes. Esse é o mais importante de todos os ensinamentos. Está preparado para abraçá-lo? O homem não iluminado juntou as palmas das mãos com redobrado fervor e respondeu: Eu realmente desejo muito abraçar esse ensinamento. Por favor, explane-o para mim em detalhes. O Senhor comentou sobre os 5 preceitos e os 250 preceitos, mas eu não sei nada sobre isso. Por favor, descreva-os minuciosamente. O sábio exclamou: Sua ignorância é imensa. Até uma criança sabe quais são os 5 preceitos e os 250 preceitos. Contudo, explicarei para o Senhor. Os 5 preceitos são: não matar, não roubar, não mentir, não manter relações sexuais ilícitas e não ingerir bebidas embriagantes. Os 250 preceitos são numerosos, por isso, no momento não entrarei em detalhes. Com essa explicação, o homem não iluminado curvou-se em profunda reverência e disse: A partir de hoje, eu vou me devotar a essa doutrina de todo o coração. O homem não iluminado tinha um velho conhecido, um praticante leigo budista, que vivia em retiro e que o visitou com o propósito de incentivá-lo. Primeiro, o visitante falou sobre questões passadas, comparando-as com um sonho confuso e interminável. Em seguida, referiu-se ao futuro, comentando sobre sua vastidão e obscuridade, e sobre como era difícil prevê-lo. Após essa tentativa de distrair seu ouvinte e expor às próprias visões, o praticante leigo perguntou ao homem não iluminado: A maioria de nós que vive neste mundo não consegue deixar de pensar na próxima existência. Posso perguntar-lhe que tipo de doutrina budista o Senhor abraçou a fim de livrar-se dos sofrimentos de nascimento e morte, ou de orar pelo bem dos que já partiram desta vida? O homem não iluminado respondeu: Outro dia recebi a visita de um eminente sacerdote, que me instruiu sobre os 5 preceitos e os 250 preceitos. Fiquei realmente impressionado e achei os ensinamentos admiráveis. Apesar de jamais poder me igualar ao honorável Ryokan, determinei fazer tudo o que estiver ao meu alcance para reparar estradas que se encontram em más condições e construir pontes sobre rios que são fundos demais para se atravessar a pé. Um praticante leigo aconselhou as seguintes palavras: Sua preocupação pelo caminho parece admirável, mas seu método é descabido. A doutrina que o Senhor acaba de descrever-me é o ensinamento inferior do Hinayana. Para essa razão, o Buda estabeleceu 8 analogias, e o Bodhisattva Manjushri descreveu 17 diferenças. Entre os ensinamentos do Hinayana e do Mahayana, o Buda explicou, por exemplo, que o ensinamento do Hinayana é como a luz de um vagalume comparada com o brilho do sol, ou como um simples cristal comparado com uma esmeralda.
Por outro lado, não foram poucos os tratados que os mestres da Índia, da China e do Japão escreveram refutando os ensinamentos do Hinayana. E, em relação à sua reverência por aqueles que observam essas práticas, um ensinamento não é necessariamente digno de louvor porque seus praticantes são respeitados. Por esse motivo, o Buda estabeleceu o princípio: confie na lei, não nas pessoas. Ouvi dizer que o venerável do passado, que observavam os preceitos, não podiam sequer mencionar as palavras matar ou acumular, e que as substituíam por outros significados indiretos, que lhes soassem mais puras. Da mesma forma, quando viam uma bela mulher, ocupavam a mente com a imagem de um cadáver. Todavia, se prestarmos atenção à conduta dos sacerdotes de hoje, que supostamente observam os preceitos, descobriremos que eles acumulam seda, riquezas e joias, além de cobrar juros quando emprestam dinheiro, uma vez que a doutrina desses sacerdotes difere tanto da prática, quem se atrevia a crer no ensinamento que eles pregam. Em relação à questão de construir estradas e pontes, isso somente causa problemas à população. As atividades de caridade no porto de Jima e a arrecadação tributária de arroz na barreira de Matsuhara deixaram muitas pessoas infelizes, e a construção de barreiras ao longo de 7 estradas causou dificuldades aos viajantes nas diversas províncias. São coisas que ocorrem diante de seus olhos. Será que não consegue enxergar o que está acontecendo? Ao ouvir isso, o homem não iluminado nada ficou vermelho de raiva e retrucou: o Senhor, com sua pouca sabedoria, não tem motivos para falar mal de um eminente sacerdote e difamar os ensinamentos dele. Está dizendo tudo isso de propósito ou é simplesmente um tolo? Sua atitude é terrível. O praticante leigo, por sua vez, riu e revidou: ora, vejam só, tolo é o Senhor. Deixe-me explicar brevemente as ideias distorcidas daquela escola. Deveria entender que, em relação aos ensinamentos budistas, existem as divisões Mahayana e Hinayana. E no que se refere às escolas, há aquelas fundamentadas nos ensinamentos provisórios e outras nos ensinamentos verdadeiros. Muito tempo atrás, quando Buda pregou as doutrinas do Hinayana no Parque dos Cervos, ele abriu os portões de uma cidade imaginária. Contudo, mais tarde, quando os tapetes foram estendidos para expor o Sutra do Lótus no pico da águia, as doutrinas anteriores perderam o poder de gerar benefícios. O homem não iluminado olhou perplexo para o praticante leigo e disse: tanto a prova documental como a prova real apoiam suas palavras. Entretanto, que tipo de ensinamentos budista a pessoa deve abraçar para libertar-se dos sofrimentos do nascimento e morte e rapidamente atingir o estado de Buda? O outro respondeu: embora eu seja apenas um leigo, tenho me dedicado seriamente ao budismo e desde a juventude busco orientações de vários mestres e estudo as sagradas escrituras. Para aqueles de nós que vivem nesta última era e cometem todos os tipos de maldades, não há nada que se compare aos ensinamentos do Nembutsu, os quais conduzem ao renascimento na terra pura. Por isso, o supervisor sacerdotal Enshin declara: os ensinamentos e as práticas que conduzem ao renascimento na terra perfeita da felicidade são os olhos e os pés de todos os que vivem nesta nossa maléfica última era. O honorável Ronen reuniu as passagens essenciais de vários sutras e propagou a doutrina na devoção exclusiva à prática do Nembutsu. Os votos originais do Buda Amida, em particular, superam os juramentos de todos os outros Budas em valor e importância, desde o primeiro juramento de que os 3 maus caminhos deixaram de existir em sua terra até o último, de que os Bodhisattvas poderão obter os 3 tipos de percepção. Todos os votos compassivos do Buda Amida serão amplamente aceitos, porém, o 18º juramento, e especialmente
em nosso benefício, especialmente em nosso benefício. Além disso, mesmo aqueles que cometeram as 10 más ações ou 5 crimes capitais não estão excluídos, tampouco há qualquer distinção entre aqueles que recitam o Nembutsu somente uma vez e aqueles que o recitaram muitas vezes. Por essa razão, todas as pessoas, do governante ao cidadão mais comum, consideram essa escola acima de qualquer outra. E quantos não conseguiram renascer na terra pura como resultado dessa prática? O homem não iluminado disse: realmente, deveríamos nos envergonhar do inferior e aspirar ao superior, abandonar o superficial e abraçar o profundo. Este não é apenas um princípio budista, mas também uma regra do mundo secular. Portanto, gostaria de adotar quanto antes a fé nessa escola que o Senhor descreveu. Por favor, explique-me os princípios em detalhe. O Senhor declarou que mesmo os que cometeram 5 crimes capitais e os 10 más ações não estão excluídos do juramento compassivo do Buda. Poderia me dizer quais são os 5 crimes capitais e as 10 más ações? O praticante leigo explicou. Os 5 crimes capitais são matar o próprio pai, matar a própria mãe, matar um arhat, ferir um Buda e destruir a harmonia da ordem budista. Em relação às 10 más ações, 3 englobam ações físicas, 4 ações verbais, as 3 ações e 3 ações mentais. As 3 más ações físicas são matar, roubar, envolver-se em relação sexual ilícita. As 4 más ações verbais são mentir, bajular, difamar e dissimular. As 3 más ações mentais são agir com avareza, ira ou estupidez. O homem não iluminado afirmou: agora o compreendo. De hoje em diante, depositarei toda a minha confiança no poder do Buda Amida para que ele me faça renascer na terra pura. Não muito tempo depois, um adepto da escola esotérica que seguia os ensinamentos com extraordinária diligência também visitou o homem não iluminado para consolá-lo. No início, o visitante falou apenas de palavras confusas e linguagem floreada. Porém, no fim, discursou sobre as distinções entre os 2 tipos de ensinamento budistas, os das escolas esotéricas e os das escolas esotéricas. Então, o visitante perguntou ao homem não iluminado: que tipo de doutrina budista o senhor pratica? E que sutras e tratados lê e recita? O homem não iluminado respondeu a esse visitante: recentemente, conforme as instruções que recebi de um conhecido, um praticante leigo, tenho recitado os sutras da Terra Pura e depositado profunda fé em Amida, o Senhor do Paraíso Ocidental. Ouvindo isso, o visitante disse ao homem não iluminado: há 2 tipos de ensinamentos budistas, o esotérico e o esotérico. As doutrinas mais profundas dentro dos ensinamentos esotéricos não podem ser comparadas nem aos níveis básicos dos ensinamentos esotéricos. De acordo com suas palavras, parece que a doutrina que o Senhor abraçou é um ensinamento esotérico estabelecido por Shakyamuni. Contudo, a doutrina que pratico é o ensinamento secreto do Mahavairoshana, o rei da iluminação. Se o Senhor teme realmente esta casa em chamas, o mundo tríplice em que vivemos, e anseia pela esplêndida terra da luz tranquila, deveria abandonar imediatamente os ensinamentos esotéricos e abraçar a fé nos ensinamentos esotéricos. Perplexo, o homem não iluminado replicou: jamais ouvi sobre essa distinção entre as doutrinas esotéricas e esotéricas. Quais são os ensinamentos esotéricos e quais são os ensinamentos esotéricos? O visitante respondeu: sou uma pessoa tola, de capacidade limitada, sem nenhum conhecimento. No entanto, gostaria de citar uma ou 2 passagens para ver se dissipam sua ignorância. Os ensinamentos esotéricos são as doutrinas pregadas por aquele que assim chega do corpo manifesto em resposta ao pedido de Shariputra.
e de outros discípulos. Porém, os ensinamentos esotéricos são os que Mahavairocana, aquele que assim chega do corpo do Dharma, pregou espontaneamente com a ilimitada alegria derivada da lei. Tendo Vajrasattva como ouvinte, esses ensinamentos constituem o Sutra Mahavairocana e outros ensinamentos que formam os 3 sutras esotéricos. O homem não iluminado disse, admitindo: sua explicação faz sentido. Creio que devo corrigir meu erro anterior e abraçar imediatamente esses ensinamentos de mérito superior. Então, sem que alguém percebesse, chegou um monge mendicante que vagava de província em província como planta aquática levada pelas águas e que perambulava de um distrito a outro como ervas daninhas levadas pelo vento. Ele se deteve no portão, encostou-se num pilar e ficou ali sorrindo sem dizer nada. Intrigado com a aspiração do monge, o homem não iluminado perguntou-lhe o que buscava. Num primeiro momento, o monge não se manifestou, mas após ouvir novamente a pergunta, pronunciou-se enigmaticamente. A lua é difusa e distante, o vento forte e ululante. O aspecto do monge era estranho, e o que ele dizia não fazia sentido. Porém, quando o homem não iluminado questionou sobre o princípio fundamental que estava por trás daquelas palavras, descobriu que elas representavam os ensinamentos Zen, tal como eram os expostos no mundo nessa época. O homem não iluminado observou a aparência do monge, ouviu as palavras dele e perguntou-lhe o que considerava ser uma boa causa para entrar no caminho do Buda. O monge mendicante respondeu: os ensinamentos dos sutras são um dedo que aponta para a lua. Suas redes doutrinais são disparates capturados em palavras. Entretanto, existe um ensinamento que lhe permitirá encontrar a paz na natureza essencial de sua própria mente. Esse ensinamento é o Zen. Gostaria de saber sobre esse ensinamento, disse o homem não iluminado. O monge declarou: se o senhor deseja sinceramente saber sobre esse ensinamento, então deve se sentar em meditação Zen, de frente para a parede, a fim de clarear a lua das profundezas de sua mente. É um fato evidente para todos que a linhagem Zen foi transmitida sem interrupções pelos 28 patriarcas na Índia, e que a linha de sucessão se perpetuou através dos 6 patriarcas na China. Seria realmente lamentável se o Senhor não compreendesse o que eles ensinaram e permanecesse preso nas redes da doutrina, uma vez que a mente é o Buda e o Buda nada mais é que a mente. Que Buda poderia existir fora do Senhor? Ao ouvir essas palavras, o homem não iluminado começou a ponderar sobre vários pontos e em silêncio considerou os princípios que lhe haviam transmitido. Então disse: há muitas doutrinas budistas diferentes e é difícil determinar quais são corretas e quais não são. É natural que o Bodhisattva, lamento constante, tenha partido para o leste a fim de encontrar a verdade, que o menino Bons Tesouros tenha buscado a verdade no sul, que o Bodhisattva, rei dos remédios, tenha queimado os braços e o asceta, aspiração à lei, tenha arrancado a própria pele como oferenda. Encontrar um bom mestre é algo extremamente difícil. Alguns dizem que um devoto deve basear-se nos ensinamentos dos sutras. Outros declaram que a verdade se encontra fora dos sutras. Ao ponderar sobre os acertos e erros dessas doutrinas, quem ainda não compreendeu a profundidade do budismo e permanece contemplando as águas da lei, mostra que está em dúvida quanto a essa profundidade. Aquele que avalia um mestre faz isso com toda a ansiedade de alguém que caminha sobre o gelo fino. É por essa razão que o Buda nos deixou as preciosas palavras: confie na lei, não nas pessoas. E é por isso também que se diz que os que encontram um ensinamento correto são tão poucos quanto os grãos de terra que cabem sobre uma unha.
Se houver alguém que saiba quais ensinamentos budistas são verdadeiros e quais são falsos, então devo buscar essa pessoa, adotá-la como mestre e tratá-la com devido respeito. Dizem que nascer no mundo dos seres humanos é tão difícil quanto acertar o orifício de uma agulha espetada no chão com uma linha atirada do alto do céu, e que ver e ouvir os ensinamentos do Buda é tão raro quanto uma tartaruga de um único olho achar um tronco flutuante com uma cavidade do tamanho exato para acomodar-se. Ciente que tudo isso e acreditando que deveria considerar o corpo como algo insignificante e a lei como algo supremo, o homem não iluminado escalou várias montanhas, impulsionado pela ansiedade, e andou de um templo a outro até onde seus pés o levavam. Chegou a uma caverna rochosa ao sopé de verdejantes montanhas. O vento acariciava os pinheiros, entoando uma melodia de eternidade, felicidade, verdadeiro eu e pureza. Em frente da caverna corria um riacho com águas borbulhantes, cor de esmeralda, cujas ondas se quebravam na margem, fazendo ecoar a perfeição dessas 4 virtudes. Um manto de flores recobria o vale profundo com o matiz do verdadeiro aspecto do caminho do meio e das ameixeiras que acabavam de florir na ampla pradaria exalava a fragrância dos 3.000 mundos. Essa descrição estava realmente além do poder das palavras e da imaginação. Acreditava-se que ali era o local onde os 4 eremitas anciões do monge Shang habitavam, ou onde algum Buda de templos antigos havia passado depois de meditar. Nuvens auspiciosas adornavam as manhãs, e uma luz misteriosa iluminava o céu ao anoitecer. Nem a mente é capaz de compreender, nem as palavras podem descrever tal fenômeno. O homem não iluminado deu uma volta pelo lugar, refletiu sobre os seus olhos, que os seus olhos viam, ora detendo-se, ora retomando os passos. De repente, deparou-se com um venerável. Percebeu que este recitava o Sutra do Lótus. A voz do venerável comoveu-o profundamente. O homem não iluminado ficou a observar o outro por uma abertura do retiro silencioso. Sentado e com os cotovelos apoiados sobre a mesa, o venerável meditava acerca do profundo significado do sutra. Prevendo que o homem buscava a lei, o venerável perguntou-lhe cordialmente: por que o senhor veio até esta caverna no meio destas remotas montanhas? O homem respondeu: porque dou pouca importância à vida, mas grande valor à lei. O venerável continuou a indagá-lo: que práticas o senhor segue? O homem não iluminado respondeu: passei a vida inteira em meio ao pó do mundo secular e ainda não consegui me libertar dos sofrimentos do nascimento e da morte. Porém, ao longo desse tempo, encontrei vários bons mestres com os quais aprendi primeiro as regras de disciplina e depois os ensinamentos do Nembutsu, das escolas Palavra Verdadeira e Zen. Embora tenha aprendido tais ensinamentos, sinto-me incapaz de distinguir quais deles são verdadeiros e quais são falsos. O venerável declarou: ao ouvi-lo, percebo que realmente as coisas acontecem conforme suas palavras. Dar mais valor à lei do que à vida é o ensinamento dos veneráveis dos tempos antigos, o qual conheço bem. Desde o domínio que não é de pensamento nem de não pensamento, situado acima das nuvens até as mais remotas profundezas do inferno, existe algum ser que, uma vez vivo, consegue escapar da morte? Até nos escritos seculares não iluminados, encontramos a seguinte declaração: embora, ao amanhecer, empreenda a jornada da vida com orgulho de sua bela face rosada, ao anoitecer passará de uma pilha de ossos brancos se decompondo sob a terra. Mesmo que ande na companhia das mais alta nobreza, com um elegante penteado, alto como as nuvens, e com as mangas das vestes flutuando como os flocos de neve,
No momento em que parar para pensar em tais prazeres, perceberá que nada mais são do que um sonho dentro de outro sonho. No final, repousando sobre um manto de ervas daninhas no sopé da colina, verá que seus dóceis ornamentados com joias e tecidos brocados não terão mais sentido em sua caminhada na estrada além da vida. Com o passar do tempo, a beleza do Ono no Komati e Soto-Orihime, esplêndida como as flores, desapareceu levada pelo vento da impermanência. Apesar de Fan Kuai e Zhang Liang dominarem as artes marciais, no final ambos sofreram sobre os forcados dos guardiões do inferno. Por essa razão, homens de sensibilidade dos tempos antigos descreveram versos como estes: que triste a fumaça do entardecer vinda do monte Toribe. Os que despedem dos que partem, quanto tempo mais viverão? O orvalho sobre os galhos, as gotas sobre o tronco das árvores, cedo ou tarde, deste mundo desaparecerão. Esta regra da vida, de que aquele que não morrer cedo, com certeza morrerá mais tarde, não deveria surpreendê-lo a essa altura da sua vida. Entretanto, algo que o Senhor deveria desejar ardentemente, acima de qualquer coisa, é o caminho do Buda. É algo que deveria buscar de forma contínua. São os ensinamentos dos sutras. A julgar pelo que me disse sobre as doutrinas budistas que conheceu, percebo que algumas delas pertencem à divisão do Hinayana e outras do Mahayana. Todavia, sem considerar no momento quais ensinamentos são superiores ou inferiores, posso afirmar que, longe de libertá-lo, a prática desses ensinamentos os levará ao renascimento nos maus caminhos. Diante dessa declaração, o homem não iluminado exclamou chocado: mas os sagrados ensinamentos que o Buda expôs durante toda a existência dele não objetivavam beneficiar os seres vivos? Desde a época da pregação do Sutra da Guirlanda de Flores nos 7 locais e nas 8 assembleias até a cerimônia em que o Sutra do Nirvana foi exposto às margens do rio Ajivatva, todas as doutrinas foram ensinadas pelo próprio Buda Shakyamuni. Mesmo que alguém consiga distinguir apenas pequenas diferenças comparativas de mérito entre essas doutrinas, como poderia afirmar que algumas delas são causa para renascermos nos maus caminhos? O venerável respondeu: os ensinamentos sagrados expostos por aquele que assim chega durante o curso de sua existência podem ser divididos nas categorias provisórios e verdadeiros, em doutrinas do Hinayana e Mahayana. Além disso, podem ser classificados de acordo com os 2 caminhos dos ensinamentos esotéricos e esotéricos. Portanto, eles não são todos iguais. Permita-me explicar-lhe um pouco sobre a natureza geral dos ensinamentos e assim evitar o mau entendimento. Quando Shakyamuni, o senhor dos ensinamentos do mundo tríplice, estava com 19 anos, ele deixou a cidade de Gaya e se retirou para o monte Dandaka, onde conduziu várias austeridades difíceis e dolorosas. Shakyamuni atingiu a iluminação aos 30 anos e nesse instante erradicou as 3 categorias de ilusão, pondo fim à longa noite da ignorância. Pode parecer que, nesse momento, ele tenha propagado o veículo único do Sutra do Lótus, da lei maravilhosa, a fim de cumprir seu juramento original. Entretanto, ele sabia que as pessoas diferiam muito na capacidade de compreensão e que não estavam prontas para compreender o veículo do Buda. Por isso, Shakyamuni devotou os 40 e poucos anos seguintes de sua pregação para desenvolver a capacidade inata das pessoas. Então, nos últimos 8 anos de vida, ele cumpriu o propósito de seu advento neste mundo, pregando o Sutra do Lótus da lei maravilhosa. Assim, quando o Buda constava
com 72 anos, ele expôs o Sutra dos Infinitos Significados como introdução do Sutra do Lótus, declarando: no passado, por 6 anos, sentei-me ereto no local da meditação sobre a árvore Bodhi e consegui atingir a iluminação suprema e perfeita. Com o olho de Buda, observei todos os fenômenos e compreendi que essa iluminação não poderia ser explicada nem descrita. Por quê? Porque eu sabia que a natureza e os desejos das pessoas não são os mesmos. E pelo fato de a natureza e os desejos das pessoas não serem os mesmos, preguei a lei de diferentes modos e utilizei o poder dos meios apropriados, mas nestes mais de 40 anos ainda não revelei a verdade. Esta passagem significa que Shakyamuni, aos 30 anos, sentado no local da iluminação sob a árvore Bodhi, observou a natureza essencial dos seres vivos com o olho de Buda e compreendeu que não era o momento propício para pregar-lhes o Sutra do Lótus, que revela o caminho direto para todos os seres atingirem o estado de Buda. Portanto, assim como agitamos o punho vazio para entreter um bebê, Shakyamuni empregou vários meios apropriados e durante os mais de 40 anos seguintes absteve-se de revelar a verdade. Desse modo, ele definiu o período dos ensinamentos preparatórios de forma tão clara quanto o despontar do sol no firmamento azul ou o surgimento da lua na escuridão da noite. Em vista dessa passagem, por que deveríamos depositar nossa fé nos ensinamentos provisórios anteriores ao Sutra do Lótus? Doutrinas que o próprio Buda definiu como vazias, sabendo que isso nos fará regressar à velha morada no mundo tríplice com a qual estamos familiarizados, visto que poderíamos direcionar essa fé com muita facilidade ao Sutra do Lótus. Assim, no capítulo Meios Apropriados, que consta no primeiro volume do Sutra do Lótus, o Buda afirma: descartando honestamente os meios apropriados, pregarei somente o caminho superável. Essa passagem indica que devemos descartar honestamente os ensinamentos expostos pelo Buda nos 42 anos anteriores, ou seja, nas doutrinas presentes nos sutras das escolas Nembutsu, Palavra Verdadeira, Zen e Preceitos, aos quais o Senhor se referiu. O significado dessa passagem está perfeitamente claro. E além disso, temos a advertência do capítulo Analogia e Parábola, no segundo volume, que destaca o único desejo de aceitar e abraçar o Sutra do grande veículo e não aceitar uma única estrofe dos demais sutras. Esta passagem nos exorta a não aceitar uma única frase sequer dos outros sutras, exceto o Sutra do Lótus, seja qual for o ano em que tenham sido pregados. As várias doutrinas das 8 escolas são numerosas, como as milhares de orquídeas e os milhares de crisântemos. E os sacerdotes e praticantes leigos, apesar de diferirem em aparência, todos afirmam igualmente que prezam o Sutra do Lótus. Todavia, como interpretam as passagens do Sutra do Lótus que acabei de mencionar? Essas passagens exortam e descartam honestamente os ensinamentos anteriores e proíbem as pessoas de aceitar uma única estrofe dos demais sutras. Mas as doutrinas do Nembutsu, Palavra Verdadeira, Zen e Preceitos, não estão fundamentadas nos demais sutras? O Sutra do Lótus, da Lei Maravilhosa, do qual tenho falado, representa a verdadeira razão do advento dos Budas neste mundo e ensina o caminho direto para todos os seres vivos atingirem o estado de Buda. O Buda Shakyamuni confiou esse ensinamento a seus discípulos. O Buda, muitos tesouros, atestou a veracidade do Sutra, e os demais Budas estenderam a língua até o céu de Brahma, proclamando: tudo o que você, Buda Shakyamuni, tem exposto é verdade. Cada ideograma deste sutra representa a verdadeira intenção dos Budas, e cada um de seus traços é uma fonte de esperança para aqueles que repetem o ciclo de nascimento e morte. Não há nesse sutra uma única palavra que falte à verdade. Aqueles que não acatam as advertências deste sutra não estariam, de certa forma,
cortando a língua dos Budas e enganando os reverenciáveis e os veneráveis? Essa ofensa é realmente assustadora. Assim, o segundo volume consta: se uma pessoa não tem fé nesse sutra e ainda o calunia, ele imediatamente destruirá todas as sementes para se tornar um Buda em qualquer mundo. Esta passagem significa que, se uma pessoa menospreza mesmo que uma única estrofe ou frase deste sutra, ela será culpada de um crime equivalente ao de matar todos os Budas das 10 direções e das 3 existências do passado, presente e futuro. Se usarmos os ensinamentos dos sutras como um espelho para observar nosso mundo atual, perceberemos que é muito difícil encontrar alguém que não ignore o Sutra do Lótus. E se compreendermos o verdadeiro sentido dessas questões, descobriremos que mesmo uma pessoa descrente não conseguirá escapar de renascer no inferno de incessantes sofrimentos. Isso será ainda mais verdadeiro em relação a alguém como o Honorável Honen, fundador da escola Nembutsu, que expôs as pessoas a descartar ao Sutra do Lótus em favor do Nembutsu. Gostaria de saber onde, dentre todos os 5 ou 7 mil volumes dos Sutras, há alguma passagem que diz que devemos descartar o Sutra do Lótus. O reverendo Chandal, venerado por ser um praticante que havia alcançado a iluminação por meio de meditação e que havia sido louvado como a encarnação do Buda Amida, designou 5 tipos de práticas secundárias a serem descartadas e alegou que nem mesmo uma pessoa em 1000 poderia ser salva pelo Sutra do Lótus, o que significa que, se 1000 pessoas depositassem fé nesse sutra, nenhuma delas seria salva. Contudo, no próprio Sutra do Lótus consta: se houver quem ouça a lei, então ninguém deixará de atingir o estado de Buda. Isso significa que, se ouvirem esse sutra, todos os seres vivos dos 10 mundos, cada um com seu ambiente, atingirão o caminho do Buda. Portanto, o sutra prediz que Devadatta, embora tenha cometido os 5 crimes capitais, no futuro iria se tornar um Buda chamado aquele que assim chega Rei Celestial. Descreve também como a filha do Rei Dragão, embora mulher e sujeita aos 5 impedimentos, e por isso considerada incapaz de atingir a iluminação, conseguiu alcançar imediatamente o caminho do Buda na terra ao sul. Nesse sentido, até o besouro pode ascender aos 6 estágios da prática e igualmente atingir o estado de Buda. De fato, as palavras de Chandal e as palavras do Sutra do Lótus estão tão distantes quanto o céu da terra e diferem tanto quanto as nuvens da lama. Qual deles devemos seguir? Se pararmos para ponderar, perceberemos que Chandal é o inimigo mortal de todos os Budas e Sutras, e o oponente dos sábios sacerdotes e dos humildes seguidores leigos. Se as palavras do Sutra do Lótus são verdadeiras, então como ele poderia escapar do inferno de incessantes sofrimentos? Diante dessas declarações, o homem não iluminado enrubesceu de raiva e contestou: como o senhor, um homem da mais humilde formação, ousa fazer tais acusações? Penso que é muito difícil julgar se suas palavras provêm do esclarecimento ou da ilusão, e se o que diz corresponde a critérios lógicos. Convém lembrar que o reverendo Chandal era visto como uma encarnação de Amida, aquele que partiu bem, ou do assistente de Amida, o Bodhisattva Grande Poder. E o mesmo se afirma do Honorável Honen, a quem se atribui a crença de ser uma reencarnação de Chandal. Todos eles foram homens notáveis do passado que obtiveram méritos extraordinários e alcançaram o mais profundo grau de compreensão por meio da prática religiosa que realizavam. Então, como as pessoas poderiam ter caído nos maus caminhos? O venerável explicou: o que acaba de dizer está correto. Eu também nutria grande respeito por esses homens e acreditava neles assim como o Senhor acredita. Porém, no que diz respeito às doutrinas budistas, não podemos formular conclusões apressadas
tomando unicamente como base a proeminência das pessoas em questão. Antes de tudo, devemos considerar as palavras dos sutras. Não menospreze um ensinamento só porque a pessoa que o prega é de posição humilde. A raposa do reino de Bhima, que recitava a estrofe de 12 ideogramas, há os que amam a vida e repudiam a morte. Há os que amam a morte e repudiam a vida. Foi proclamada mestre pela divindade Chakra. E o demônio que recitou a estrofe das 16 ideogramas, tudo é mutável, nada é permanente. Foi tratado com grande louvor pelo menino Montanhas de Neve. Entretanto, as referências prestadas à raposa e ao demônio não se deve à proeminência deles, mas ao respeito às doutrinas que eles ensinavam. Assim, nosso pai benevolente, o Buda Shakyamuni, senhor de todos os ensinamentos, afirmou no 6º volume do Sutra do Nirvana, seu último ensinamento pregado no bosque de árvore sal: confie na lei, não nas pessoas. Mesmo quando os ensinamentos provêm de grandes bodhisattvas como Mérito Universal e Manjushri, homens que regressaram ao estágio da iluminação quase perfeita, se estes não ensinam com um texto dos sutras em mãos, então ninguém deveria lhes dar-lhe atenção. O grande mestre Tiantai afirma: deve-se registrar e tornar conhecido o que possui uma profunda doutrina e estiver de acordo com os sutras. Mas não acredite naquilo que não possua uma profunda doutrina e que não esteja de acordo com os sutras, tanto em palavras quanto em significado. Isso significa que devemos aceitar o que está claramente explicado nos textos dos sutras e descartar tudo que não esteja fundamentado nestes escritos. O grande mestre Dengyo disse: baseia-se nos ensinamentos do Buda e não deposite fé em tradições transmitidas oralmente. Esta frase expressa exatamente a mesma opinião contida na passagem do comentário de Tiantai. E o Bodhisattva Nagarjuna diz que devemos nos basear nos tratados fiéis aos sutras e não naqueles que distorcem o que está contido nas escrituras. Essa passagem adverte que, mesmo entre os vários sutras existentes, devemos descartar os ensinamentos provisórios estabelecidos antes do Sutra do Lótus e depositar nossa fé somente neste último sutra. Dessa forma, tanto os sutras como os tratados deixam perfeitamente claro que devemos descartar todas as escrituras exceto o Sutra do Lótus. Em nenhuma parte de todos os 5.000 ou 7.000 volumes dos sutras enunciados no catálogo da era Kaiyuan, encontramos uma única passagem que expresse desaprovação ao Sutra do Lótus e que aconselhe as pessoas a descartá-lo ou desconsiderá-lo. Tampouco encontramos uma única passagem que diga que o Sutra do Lótus deve ser visto como parte das práticas secundárias e que, portanto, deve ser abandonado. Se o Senhor discorda disso, precisa encontrar uma passagem nos sutras que fundamente sua visão, de modo que possa resgatar Chandal e Ronen dos tormentos do inferno de incessantes sofrimentos. Os praticantes do Nembutsu da época atual, tanto os sacerdotes como as mulheres e os homens leigos, não apenas violam as palavras dos sutras, mas também contrariam as instruções de seus próprios mestres. Chandal redigiu um comentário no qual descreve 5 tipos de práticas secundárias que deveriam ser abandonadas pelos praticantes do Nembutsu. Em relação a tais práticas secundárias, na obra Nembutsu como escolha exclusiva, consta: Chandal diz: com relação à primeira das práticas secundárias, ler e recitar sutras, exceto o Sutra da Meditação sobre o Buda Vida Infinita e outros que ensinam o renascimento na Terra Pura. O ato de abraçar, ler e recitar todos os sutras, seja do Mahayana, seja do Hinayana, esotérico ou esotérico, deve ser considerado como uma prática secundária. Com relação à terceira das práticas secundárias, a da adoração, ele afirma que, com exceção
do culto ao Buda Amida, a veneração a qualquer outro Buda, Bodhisattva ou entidade deste mundo deve ser considerada como prática secundária. Referente à quarta das práticas secundárias, a de invocar o nome, será considerada prática secundária a invocação do nome de qualquer outro Buda, Bodhisattva ou divindade deste mundo, exceto o da Buda Amida. Acerca da quinta prática secundária, louvar e de fazer oferecimentos, será considerada prática secundária o louvor ou oferecimento feitos a qualquer outro Buda, Bodhisattva ou outra divindade neste mundo, salvo o louvor e os oferecimentos dirigidos ao Buda Amida. Essa passagem do comentário está dizendo que, em relação à primeira prática secundária, a de ler e recitar sutras, há normas fixas para sacerdotes seguidores leigos do Nembutsu, tanto homens quanto mulheres, que ditam quais sutras devem ser lidos e quais não devem ser lidos. Entre as escrituras cuja leitura deve ser evitada estão o Sutra do Lótus e o Sutra dos Reis Benevolentes, o Sutra Mestre dos Remédios, o Sutra da Grande Compilação, o Sutra do Coração, o Sutra da Mulher que renasceu como homem para se tornar Buda e o Sutra do Mergulhador do Norte que prolonga a vida. Em particular, dos 8 volumes do Sutra do Lótus, deve-se evitar o Sutra Percebedor dos Sons do Mundo, que é lido por muitas pessoas. Se alguém lê ainda que uma única frase ou estrofe desses sutras, então, mesmo que essa pessoa seja um praticante do Nembutsu, será agrupada com aqueles que seguem as práticas secundárias e não poderá renascer na terra pura. No entanto, ao observar o mundo com meus próprios olhos, vejo entre os que recitam Nembutsu muitos que leem esses outros sutras, contrariando seus mestres e cometendo, consequentemente, algum dos 7 crimes capitais. Além disso, na passagem que se refere ao terceiro tipo de prática secundária, a da adoração, consta que, com exceção do culto a Amida, ladeado pelos 2 bodhisattvas honrados, a adoração a quaisquer outros Budas, outros bodhisattvas ou outras divindades celestiais e entidades benevolentes mencionados anteriormente será considerada como uma prática secundária, proibida aos praticantes do Nembutsu. Porém, o Japão é uma terra de divindades. Esta nação foi criada pelas augustas divindades Izanagi e Izanami. Além disso, a deusa do sol sente-se honrada por habitar este lugar, e o rio Mimousuzo, desde o longínquo passado até o presente, continua fluindo pelas terras onde está localizado o santuário da deusa do sol. Como alguém que nasceu neste país poderia observar uma doutrina tão errônea? Por outro lado, como nascemos sobre o céu que envolve a nós todos e recebemos os benefícios dos 3 tipos de corpos luminosos, o Sol, a Lua e as estrelas, seria algo terrível faltarmos com respeito às divindades desse corpo celestial. Na passagem que se refere ao 4º tipo de prática secundária, a de invocar o nome consta a certos nomes de Budas e Bodhisattvas que os seguidores do Nembutsu devem invocar e outros que devem abster-se de mencionar. Entre os nomes permitidos estão o do Buda Amida e o dos seus 2 honoráveis assistentes. Entre os nomes não permitidos estão os de Shakyamuni, Mestre dos Remédios, Mahavarioshana e outros Budas, assim como os dos Bodhisattvas repositórios da Terra, Mérito Universal e Majushiri. Também não devem ser invocados o nome das divindades do Sol, da Lua e das estrelas e das divindades dos santuários de Izu e Hakone, Mashima, Kumano e Haguro, nem o da deusa do Sol e da grande Bodhisattva Hachiman. Se alguém invocar qualquer um desses nomes, então, ainda que recite o Nembutsu centenas ou milhares de vezes, por conta de ter cometido o erro de invocar um dos nomes citados, essa pessoa cairá no inferno
de incessantes sofrimentos, e não poderá renascer na terra pura. Entretanto, quando observo o mundo, vejo seguidores do Nembutsu que recitam o nome de todos esses Budas, Bodhisattvas, deuses celestiais e divindades benevolentes. À luz dos fatos, esses praticantes estão contrariando as instruções de seus próprios mestres. Na passagem que se refere à quinta prática secundária, a de louvar e fazer oferecimentos, consta que o praticante do Nembutsu deve fazer oferecimentos ao Buda Amida e a seus 2 assistentes. Todavia, se o praticante oferecer mesmo que um pouco de pedaço de incenso ou poucas flores aos Budas Bodhisattvas ou aos deuses celestiais e às divindades benevolentes mencionados, então, embora seu oferecimento ao Nembutsu seja louvável, o erro cometido condena-o a ser classificado entre aqueles que realizam práticas secundárias. Mas, quando observo o mundo, vejo seguidores do Nembutsu visitando vários santuários e fazendo oferecimentos de tiras de papel ou tecidos, ou entrando em diferentes templos budistas onde se curvam em reverência. À luz de mais essas evidências, eles estão contrariando as instruções dos seus mestres. Se o senhor duvida de minhas palavras, examine o texto de Nembutsu como escolha exclusiva. Tais pontos estão claros nesta obra. No Sutra do Ensinamento sobre a Meditação, do Reverendo Chandal consta: com relação às bebidas embriagantes, à carne e aos 5 alimentos de sabor forte, a pessoa deve prometer que jamais irá tocá-los nem irá levá-los à boca. Ela deve jurar: se eu contrariar essas palavras, que meu corpo e minha boca sejam cobertos de feridas. Esta passagem significa que os praticantes do Nembutsu, homens e mulheres leigos, monjas e sacerdotes, igualmente jamais devem beber vinho, nem comer peixe ou carne de aves. Eles também jamais devem comer qualquer um dos alimentos de 5 sabores fortes, picantes, ou que possuam forte aroma, tais como alho ou alho poró. Se um praticante do Nembutsu desobedecer essa regra, então, nesta existência, terá o corpo inteiro coberto de feridas, e na próxima cairá no inferno de incessantes sofrimentos. No entanto, apesar destas admoestação, notamos que muitos praticantes do Nembutsu, leigos e leigas, monjas e sacerdotes, não observam essa proibição. Ao contrário, ingerem à vontade tanto vinho como peixes e aves. Eles estão, na realidade, engolindo facas que vão ferir e eles próprios por dentro, não é mesmo? Diante de tudo o que lhe foi dito, o homem não iluminado disse: de fato, depois de ouvir essas descrições da doutrina, percebo que, mesmo que os ensinamentos Nembutsu pudessem conduzir o renascimento na Terra pura, as regras e práticas dessas escolas são muito difíceis de serem seguidas. E, em uma vez que os sutras e os tratados nos quais se baseiam pertencem à categoria de ensinamentos provisórios, é óbvio que o Nembutsu jamais poderá conduzir o renascimento na Terra pura. Contudo, não vejo razão para repudiar os ensinamentos da palavra verdadeira. O Sutra Mahāvajrāyana constitui o ensinamento secreto de Mahāvajrāyana, o rei da iluminação. Essa tradição tem sido passada interruptamente daquele que assim chega Mahāvajrāyana para Shanwei e para Bukong. No Japão, o grande mestre Kobo propagou os ensinamentos relacionados aos mandalas do Reino de Diamante e do Reino do Ventre. Esses são os ensinamentos secretos e misteriosos que se referem aos 37 honrados. Assim, mesmo as doutrinas mais profundas dos ensinamentos esotéricos não podem se comparar aos níveis elementares dos ensinamentos esotéricos. Por essa razão, o grande mestre Shisho, do templo Gotoin, declarou em seu comentário: nem mesmo o Sutra do Lótus pode ser comparado ao Sutra Mahāvajrāyana, muito menos outras doutrinas. Qual é a opinião do senhor a esse respeito? O venerável respondeu: no começo, eu também depositei fé naquele que assim chega Mahāvajrāyana e desejei seguir os ensinamentos da escola Palavra Verdadeira.
Mas quando investiguei as doutrinas básicas dessa escola, descobri que estavam fundamentadas em ideias que, na verdade, caluniam o ensinamento correto. O grande mestre Kobo, do Monte Koya, e a quem o senhor mencionou, viveu na época do imperador Saga. Ele recebeu diretamente do imperador uma ordem para determinar e explicar a profundidade relativa dos vários ensinamentos budistas. Em resposta, Kobo produziu uma obra de 10 volumes intitulado Tratado sobre os 10 Estágios da Mente. Mas por ser muito extensa e abrangente, ele a condensou em 3 volumes e a chamou de A Chave Preciosa do Tesouro Secreto. A obra descreve 10 níveis de desenvolvimento da mente, que vão desde o primeiro, a mente de um homem inferior, do desejo vis e lascivo, até o último, a mente gloriosa e mais secreta e sagrada. Kobo classifica o Sutra de Lótus como um ensinamento pertencente ao 8º nível, o Sutra da Guirlanda de Flores ao 9º, e a doutrina da palavra verdadeira, ou seja, o Sutra Mahavriyoshana, ao 10º. Dessa forma, ele classifica o Sutra do Lótus abaixo até mesmo do Sutra da Guirlanda de Flores e o posiciona 2 níveis abaixo do Sutra Mahavriyoshana. Nessa obra, Kobo escreve: cada veículo exposto alega ser o veículo do estado de Buda, porém, quando examinamos da perspectiva do último estágio, todos eles parecem teorias infantis. Ele também categoriza o Sutra do Lótus como uma obra de palavras confusas e linguagem floreada, e deprecia o Buda Shakyamuni, alegando ser um Buda perdido na escuridão fundamental. Como resultado, o discípulo de Kobo, de uma escola posterior, Shokakubo, fundador do templo Denboin, foi induzido a escrever que o Sutra do Lótus não chegava aos pés do Sutra Mahavriyoshana e que o Buda Shakyamuni não servia nem como condutor de boi para transportar aquele que assim chega a Mahavriyoshana. Pare e pondere. Ouça o que eu digo. Nos 5.000 e 7.000 volumes dos sutras que o Buda pregou durante toda a vida, ou nos mais de 3.000 volumes das escrituras confucionais e taoístas, existe alguma passagem que declare que o Sutra do Lótus seja uma doutrina de teorias infantis, ou que esse sutra esteja posicionado 2 volumes abaixo do Sutra Mahavriyoshana, sendo também superado pelo Sutra da Guirlanda de Flores? Ou que Shakyamuni esteja perdido na escuridão fundamental e que não serve como condutor de boi para transportar aquele que assim chega a Mahavriyoshana? Ainda que tal passagem existisse, com certeza deveríamos examiná-la cuidadosamente. Quando os sutras e os ensinamentos budistas foram trazidos da Índia para a China, a forma de tradução dependia da tendência de cada tradutor, não havendo padrões para traduzir sutras e tratados. Nesse sentido, o mestre Tripitaka Kumarakarajiva, da dinastia Qin posterior, costumava dizer: quando examino os ensinamentos budistas existentes na China, percebo que, em muitos casos, eles diferem dos originais em sânscrito. Se as traduções que realizo dos sutras são fiéis aos textos originais, então, quando eu morrer e for cremado, meu corpo impuro será infalivelmente consumido pelas chamas. Porém, minha língua permanecerá intacta. Quando Kumarajiva morreu e foi cremado, seu corpo conduziu-se a um montículo de ossos, mas a língua permaneceu intacta, repousando sobre a flor de lótus azul e emitindo uma luz brilhante que ofuscava os próprios raios do sol. Que acontecimento extraordinário! Assim, a tradução do Sutra do Lótus feita pelo mestre Tripitaka Kumarajiva propagou-se em seguida por toda a China. E é por essa razão que, ao refutar os ensinamentos das outras escolas, o grande mestre Kompon Dengyo, do templo Enryakuji, declarou: nossa prova está no fato de a língua do mestre Tripitaka Kumarajiva, tradutor do Sutra do Lótus, não ter sido consumida pelas chamas. Os sutras nos quais os senhores se fundamentam são todos ensinamentos errôneos. No Sutra do Nirvana, o Buda menciona a possibilidade de erros na tradução e de seus ensinamentos quando transmitidos para outras nações.
mesmo que, na passagem desse sutra, o Sutra do Lótus seja classificado como inútil e Shakyamuni seja descrito como um Buda perdido na escuridão fundamental, devemos investigar cuidadosamente para verificar se o texto em que tais declarações aparecem pertence aos ensinamentos provisórios ou ao ensinamento verdadeiro, ao Mahayana ou ao Hinayana, se foi pregado no primeiro período da vida do Buda ou no último, e quem foi o tradutor. Dizem que Laozi e Confúcio pensavam 9 vezes antes de pronunciar cada palavra, ou 3 vezes antes de dizer uma única palavra. E que Dan e Duque de Zhuo, ansioso para atender seus visitantes, cuspia 3 vezes o alimento durante a refeição e torcia os cabelos 3 vezes enquanto o lavava, a fim de não deixar o visitante esperando. Se mesmo as pessoas citadas nas escrituras inferiores e não budistas comportam-se com tal cuidado e respeito, quão melhor, então, não deveria ser o comportamento daqueles que estudam as profundas doutrinas das escrituras budistas. Porém, em nenhuma parte dos sutras e tratados encontramos a menor evidência que sustente essa afirmação, de que o Sutra de Lótus é inferior ao Sutra do Mahavajrayana. No próprio comentário do grande mestre Kobo, consta que aquele que calunia os outros e distorce o ensinamento correto está destinado a cair nos maus caminhos. Então, alguém como Kobo invariavelmente cairá no inferno. Disso não resta a mínima dúvida. O homem não iluminado pareceu confuso. Subitamente suspirou e após alguns instantes disse: o grande mestre Kobo dominava ambas as escrituras budistas e não budistas e era líder de multidões. Em diversas práticas, ele superou os outros eruditos da época e sua reputação era conhecida em todos os lugares. Dizem que, durante a estada na China, Kobo arremessou um cetro de diamantes de 3 pontas, que atravessou mais de 80 mil ri de oceano até cair no Japão e que, ao expor o significado do Sutra do Coração, tantas vítimas de epidemia recuperaram a saúde a ponto de lotarem as ruas. Portanto, ele não foi uma pessoa comum, mas as manifestações de um grande venerável num corpo temporário. É difícil não demonstrar grande estima por ele e não ter fé em seus ensinamentos. O venerável replicou: no início, eu pensava da mesma maneira. Porém, após ter entrado no caminho dos ensinamentos do Buda e começado a distinguir o que estava de acordo com os ensinamentos dele e o que não estava, compreendi que a habilidade para realizar atos miraculosos a qualquer momento não constitui necessariamente o fundamento para determinar a verdade ou a falsidade dos ensinamentos budistas. É por essa razão que o Buda estabeleceu, conforme eu já mencionei, o princípio confie na lei, não nas pessoas. O asceta Agastya despejou o rio Ganges numa das orelhas e o manteve ali durante 12 anos. O asceta Gino bebeu o grande oceano até secá-lo num único dia. Zhangdi expeliu névoa e Luanba exalou nuvens. Entretanto, isso não significa que eles distinguiam o correto do incorreto nos ensinamentos budistas, ou que compreendiam o princípio da causa e efeito. Na China, quando o mestre do Dharma, Huayun, pregou o Sutra do Lótus, imediatamente caiu uma chuva de flores. Todavia, o grande mestre Miao lhe disse: embora ele tenha conseguido tal resposta imediata, sua compreensão ainda não está de acordo com a verdade do Sutra do Lótus. Dessa maneira, Miaoli acusa Huayun de não ter compreendido a verdade do budismo. O Sutra do Lótus rejeita as 3 categorias de pregação: as realizadas pelo Buda no passado, no presente e no futuro. Refuta os sutras expostos anteriormente a ele, alegando que neles o Buda ainda não havia revelado a verdade. Além disso, o Sutra do Lótus refuta os sutras do mesmo período, declarando-se superior aos pregados nesta época. Também repudia os ensinamentos expostos em épocas posteriores, afirmando ser superior àqueles que serão pregados.
De fato, o Sutra do Lótus é o primeiro de todos os sutras pregados nos 3 períodos do passado, presente e futuro. No 4º volume do Sutra do Lótus consta: Rei dos remédios, agora digo a você que tenho pregado vários sutras e, de todos eles, o Sutra do Lótus é o primeiro. Essa passagem indica que na Assembleia do Pico da Água, o Buda dirigiu-se ao Bodhisattva Rei dos Remédios e informou-lhe que, desde o primeiro sutra, o Sutra da Guirlanda de Flores, até o último, o Sutra do Nirvana, ele havia pregado outros sutras que, em número, se igualavam aos grãos de areias do rio Ganges. Porém, o Buda afirmou que, dentre todos, o Sutra do Lótus, o qual pregava naquele momento, ocupava o primeiro lugar. Contudo, o grande mestre Kobo, evidentemente, interpretou primeiro como terceiro. No mesmo volume do Sutra do Lótus, o Buda afirma: pelo bem do caminho do Buda, em inumeráveis terras, desde o início até agora, tenho pregado amplamente vários sutras, e de todos eles, este sutra é o primeiro. Essa passagem indica que o Buda Shakyamuni fez seu advento em inumeráveis terras, assumiu diferentes nomes e suas existências variaram em duração. Estabelece que, de todos os sutras que o Buda pregou, sob a diferentes formas em que ele se manifestava, o Sutra do Lótus ocupa o primeiro lugar. No 5º volume do Sutra do Lótus é declarado que este sutra ocupa a posição mais elevada, deixando claro que este ensinamento supera o Sutra Mahavajrayana, o Sutra da Coroa de Diamantes e inúmeros outros. Evidentemente, no entanto, o grande mestre Kobo interpretou essa passagem como este sutra ocupa a posição mais baixa. Então, na realidade, Shakyamuni e Kobo, o Sutra do Lótus e a obra A Chave Preciosa do Tesouro Secreto se contradizem totalmente. O Senhor pretende rejeitar Shakyamuni e seguir Kobo, ou vai refutar Kobo e seguir Shakyamuni? Rejeitará as palavras do Sutra e aceitará as de um mestre comum, ou recusará as palavras de um mestre comum e honrará os ditos dourados do Buda? Pondere seriamente antes de decidir o que deve aceitar e o que deve rejeitar. Além disso, no capítulo Rei dos Remédios, que consta no 7º volume do Sutra do Lótus, há 10 analogias em louvor aos ensinamentos desse sutra. A primeira analogia é a da água, em que diz que os rios e os riachos correspondem aos vários outros sutras, ao passo que o oceano corresponde ao Sutra do Lótus. Então, se alguém afirmar que o Sutra Mahavajrayana supera o Sutra do Lótus, será o mesmo que dizer que o oceano possui menos água que um riacho. Hoje em dia, todas as pessoas sabem que o oceano supera os vários rios em tamanho, contudo, elas não percebem que o Sutra do Lótus é o mais importante dentre os sutras. A segunda analogia é a das montanhas. As montanhas comuns correspondem aos outros sutras, ao passo que o Monte Sumeru, cuja altura é de 168.000 yohana, correspondem ao Sutra do Lótus. Que outra montanha poderia ser comparada a esta? Declarar que o Sutra Mahavajrayana é superior ao Sutra do Lótus equivale a afirmar que o Monte Fuji supera a altura do Monte Sumeru. A terceira analogia é a da Lua e das estrelas. Os outros sutras são como estrelas e o Sutra do Lótus como a Lua. Ao compararmos a Lua com as estrelas, resta alguma dúvida de qual é superior? Mais adiante, nesta série de analogias consta: esse sutra é da mesma forma o mais importante dentre os sutras pregados por todos aqueles que assim chegam, pregados por todos os bodhisattvas ou pregados por todos os ouvintes da voz. Esta passagem revela-nos que o Sutra do Lótus não é apenas o mais importante de todas as doutrinas pregadas pelo Buda Shakyamuni durante sua existência, como também é o primeiro entre todos os ensinamentos e sutras pregados por Budas, tais como Mahavajrayana, mestre dos remédios, ou Amida, e por Bodhisattvas, tais como Mérito Universal e Manjushri.
Portanto, se alguém declarar que existe um sutra superior ao Sutra do Lótus, o Senhor deve compreender que essa pessoa está expondo a visão dos seguidores dos ensinamentos não budistas ou do demônio celestial. Há ainda uma explicação acerca da identidade daquele que assim chega a Mahavairoshana. Depois de ter alcançado a iluminação num remoto passado, o Buda Shakyamuni, o Senhor dos ensinamentos, obscureceu sua luz e misturou-se com o pó deste mundo durante 42 anos, adaptando-se à capacidade das pessoas da época. Nessa circunstância, ele, aquele que assim chega, unificou os três corpos em um e assumiu temporariamente a forma de Vairoshana. Portanto, quando Shakyamuni revelou o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, tornou-se evidente que Vairoshana era uma forma temporária que ele havia manifestado em resposta à capacidade das pessoas. Por essa razão, no Sutra Mérito Universal, consta que o Buda Shakyamuni recebe o nome de Vairoshana, aquele que a tudo permeia, e que o local onde ele habita é chamado de luz eternamente tranquila. Já o Sutra do Lótus expõe as doutrinas da possessão mútua dos 3.000 mundos no único momento da vida, da unificação das três verdades e da inesperabilidade dos 4 tipos de terra. Além disso, a essência dos ensinamentos sagrados expostos por Shakyamuni durante toda a sua existência, as doutrinas da iluminação das pessoas dos 2 veículos e da iluminação do Buda no remoto passado, é encontrada unicamente no Sutra do Lótus. Há alguma menção desses pontos importantes nos 3 sutras esotéricos dos quais o Senhor falou, tais como o Sutra Mahavairoshana e o Sutra da Coroa de Diamantes? Shao Wei e Bokong roubaram essas doutrinas, as mais importantes do Sutra do Lótus, e usaram-nas como elementos essenciais de seus próprios sutras. Contudo, isso é uma fraude. Em seus sutras e tratados não há nenhum sinal dessas doutrinas. O Senhor deve apressar-se e corrigir seu pensamento acerca dessa questão. De fato, o Sutra Mahavairoshana inclui cada um dos 4 tipos de ensinamento e expõe os tipos de preceito cujo benefício se extingue quando a forma corpórea chega ao fim. É um ensinamento provisório designado pelos mestres chineses como um sutra pertencente à categoria dos sutras corretos e iguais, grupo de ensinamentos que, segundo a classificação de Tiantai, foi pregado no 3º período, que vergonha posicionaram acima do Sutra do Lótus. Se o Senhor está realmente buscando o caminho, deve apressar-se em corrigir seus erros passados. Em última análise, o Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa resume todos os ensinamentos e todas as práticas de meditação ao longo da existência do Buda Shakyamuni num único momento da vida e abrange todos os seres vivos dos 10 mundos e seus ambientes nos 3.000 mundos.